Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei, o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Palavra da salvação. Hoje, no dia que nós celebramos a memória de Santa Marta, a liturgia ela nos dá duas leituras do Evangelho. Uma é de Lucas, capítulo 10, do versículo 38 a 42, ou o Evangelho de São João, capítulo 11, de 19 a 27. Eu preferi o Evangelho de São João, porque aqui eu vejo que é uma oportunidade muito grande para uma catequese para todos nós, diante de uma situação que nós muitas vezes fugimos, mas nós vamos ter que encarar. A morte de algum ente querido nosso. Nós fugimos disso. Nós não gostamos de falar disso, nós não gostamos de ouvir isso. Até mesmo hoje em dia, quando alguém está numa situação onde o próprio médico já disse: olha, esse parente seu só tem tantos dias de vida. A tendência das pessoas é simplesmente querer rezar pela cura dela, e muitas pessoas trazem palavras: ó, Jesus já me disse que ela vai ser curada, que essa enfermidade é para a glória de Deus, e chega no momento a pessoa morre, o pessoal fica decepcionado, e depois diz assim: por que Jesus não curou se ele disse que ia curar? Bem, se ele não curou, diante de uma palavra que alguém deu, dizendo que Jesus ia curar, então significa que aquela palavra de ciência foi humana. Então a pessoa não pode se decepcionar com Deus. Foi humana. Porque se não era para morrer, então por que morreu? Deus não vai se contradizer, Ele não vai mentir. Então vamos para o Evangelho. Capítulo 11 do Evangelho de São João. No início lá, Jesus recebe uma notícia, ele está lá na Samaria. Ó, Lázaro, o seu amigo, está muito doente. Venha vê-lo, venha visitá-lo. E Jesus não vai. Fica quieto. Aí passam uns dias, Jesus vai. Quando Jesus chega lá, aí Marta, que vai ao encontro dele, ele diz o que o Evangelho de hoje está dizendo: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Olha bem, Jesus foi justamente no momento que Lázaro já havia morrido. Poderia ter ido antes.
E o questionamento que ela faz é importante, né? Olha, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. E já havia 4 dias que Lázaro estava morto. Bem, quem conhece bem essa passagem do Evangelho sabe muito bem que depois Jesus acaba ressuscitando Lázaro, depois de 4 dias. Só que Lázaro ressuscita para essa vida, mas passou um tempo depois, ele morreu de novo. Às vezes eu falo isso, né? As pessoas não se deparam com essa situação. Ele ressuscitou para Jesus mostrar o poder que ele tem de ressuscitar as pessoas, mas depois Lázaro morreu de novo. Então, todos nós teremos que nos deparar com essa situação. O dia da minha morte, ou o dia da morte do meu parente. Mas aqui, Jesus agora, diante dela, ele fala uma coisa que é importante para nós, que é um artigo de fé, porque nós professamos isso nas solenidades e nos domingos. Creio na ressurreição da carne. Aí Jesus, veja só, aí Jesus diz para ela assim, não, ela diz, né? Mas mesmo assim eu sei, o que pedires a Deus, Ele te concederá. Aí respondeu Jesus, teu irmão ressuscitará. Disse Marta, eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Agora veja o detalhe. Quem crê em mim, aqui está a nossa vida de cristão. Nós precisamos crer em Jesus Cristo. Quem crê em mim, mesmo que morra, olha, mesmo que passe por essa fase, mesmo que passe por essa fase de morte, viverá. Viverá onde? No céu junto com Ele. Mesmo que morra, viverá. Então, se morrendo para essa vida, nasce para outra, significa um dia nós vamos nos encontrar, se nós levarmos uma vida santa, nós iremos nos encontrar com aquele parente nosso que morreu. Por isso que para nós cristãos, quando alguém morre, um parente nosso, nós não deveríamos entrar em desespero. Claro, o desespero seria se essa pessoa não morreu preparada. Realmente, se a pessoa morre despreparada, aí, meus irmãos, é para desesperar, porque provavelmente, dificilmente, iremos nos encontrar com essa pessoa, porque se ela morreu sem Deus, numa vida de pecado, não as encontraremos jamais. Bem, aqui eu quero abrir um parênteses, eu não estou falando aqui, pregando para os mortos. Quem já foi, já foi. Eu estou falando para os vivos. Que é para os vivos entenderem. Porque quem já foi, já foi. Então, voltemos. Então, quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive, ou seja, que vive nesse mundo e crê em mim, não morrerá jamais. Ou seja, a entrada no céu significa que não é morte. Morte eterna é para quem morreu sem Deus, sem acreditar em Deus, levando uma vida pecaminosa. Por isso que no livro do Apocalipse, lá no capítulo 20, lá vai dizer, né, que existe 2 mortes. Essa morte e a outra morte, que na verdade não é que a pessoa morra lá, ela vai para o inferno e nunca mais verá Deus. Isso é tido como uma morte. Então nós temos uma única opção: crer em Jesus Cristo, seguir os mandamentos dele, para que nós morramos em paz. Mas Marta está dizendo assim, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido, porque ele havia morrido. Então, voltemos agora, de repente, olha, o que eu estou dizendo aqui, meus irmãos, é o que nós todos, de uma certa forma, nós iremos viver isso. E nós vamos experimentar isso. Então,
você recebeu a notícia do médico. O médico falou, olha, esse parente seu, ele só vai ter 3 dias de vida, ele só tem 1 mês de vida. Aí você pergunta para mim, padre, o que é que eu devo fazer? Prepare ela para morrer. Essa é uma prática cristã. Isso é o maior ato de caridade que nós católicos podemos fazer diante de uma pessoa que está prestes a morrer. Não se pode enganar a pessoa. Devemos dizer para a pessoa, olha, o médico disse que você só tem 3 dias de vida. A pessoa precisa saber disso. Nós ficamos enganando, não fala, e fica aquele negócio, e vamos rezar, ele vai ser curado, aí vem a profecia, aí depois a pessoa morre despreparada. Recebeu a notícia, reúne a família e vamos preparar agora o nosso pai, a nossa mãe, sabe lá quem. A primeira coisa que se deve fazer, chamar um sacerdote. Porque o sacerdote precisará dar a extrema unção. É preciso chamar o sacerdote. Aí, nessas condições, quando você chama um sacerdote para dar unção dos enfermos para um doente, você tem que dizer para o padre, olha, a condição desse doente é essa, porque o padre tem que ir preparado para saber o que é que ele vai fazer. Porque geralmente quando o pessoal chama o padre, eles querem, né, que o sacerdote dê a unção dos enfermos para a pessoa ficar curada. E pode ser que essa unção dos enfermos não seja para ela ficar curada, seja para ela morrer. Então tem que dar as condições para o padre. Olha, padre, a pessoa está assim, o médico já disse que já está em últimas, ela está num processo, só tem tantos dias de vida. Então o sacerdote ele vai preparado para saber como é que ele vai fazer toda aquela preparação, aquele momento também, porque o sacerdote também precisa preparar. Se dentro daquele momento o padre faz a oração da unção dos enfermos e a pessoa fica curada, que bom. Mas pode ser que não fique. Porque às vezes o sacerdote chega e a pessoa está em coma. Porque quando o sacerdote chega, se aquela pessoa ela ainda consegue falar, os parentes têm que dizer, olha mamãe, olha meu filho, olha sabe lá quem. O sacerdote vem da unção dos enfermos, você precisa se confessar. Lembra dos seus pecados, o que é que você fez? Imagina, gente, para uma pessoa que levou a vida errada o tempo todo e chega nesse momento, no último momento, você estimula ela ao arrependimento e ela se arrepende. E o sacerdote vem dar a absolvição. Mas se no caso a pessoa está em coma, o sacerdote vai dar uma absolvição, que é uma absolvição que tem como objetivo a indulgência plenária também. Então, se estás vivo, o sacerdote vai falar, eu te absolvo dos seus pecados, tal, tal, tal. E aí ele vai fazendo uma oração própria que tem ali, porque a pessoa pode ser que ela esteja ouvindo, e ouvindo ela vai seguindo o que o padre fala. Então ali o padre faz todo o momento. Se a pessoa tiver condições até de receber a Eucaristia, o sacerdote leva a Eucaristia, por isso que o sacerdote precisa saber a condição da pessoa. Se ela está ali nos últimos momentos, tem que ver se ela pode até receber. Aí o sacerdote dá a Eucaristia, porque é o viático, é o último momento, olha que bonito, ela recebe Deus pela última vez aqui na terra, e o próprio Deus, que é Jesus, vai levá-la para a eternidade.
Vocês estão entendendo os passos? Esses são os passos. Depois que o padre vai embora, o que fazer? Olha, agora os parentes vão rezar por aquela pessoa. Aí é o momento de você rezar o texto da misericórdia, porque a intenção principal do texto da misericórdia foi esse, quando Jesus falou para Santa Faustina. Era para rezar por aqueles que estavam na agonia, no último momento da vida. Porque naquele momento tem pessoas que ficam angustiadas, ficam ali. Vocês veem que no filme ou no livro fala, né, que tinha uma pessoa que estava atormentada no último momento dela. Aí Santa Faustina foi arrebatada lá no lugar e ela começou a rezar o texto da misericórdia e a pessoa foi acalmando e ela morreu em paz. Tudo isso, meus irmãos, é para a pessoa morrer em paz. Ou se não, reza o texto de Nossa Senhora. Então, os familiares estão ali, reza o texto, fala-se de Deus para a pessoa, lê o Evangelho para ela, passagens do Evangelho, da Sagrada Escritura, conta a vida dos santos. A pessoa está no último momento, ela precisa ter esperança diante do que ela está vivendo. Ela precisa entender que ela está caminhando para Deus, e ela precisa ir para Deus em paz. E é o momento de nós evangelizarmos essa pessoa no último momento. Aí você canta algumas músicas. Toda essa preparação deve ser feita. Tantas pessoas que prepararam bem o seu parente que estava prestes a morrer, e nos últimos momentos a pessoa chega e diz assim: olha ela lá. Aí a pessoa diz: ela lá quem? Nossa Senhora, a minha mãe, ninguém está vendo, só a pessoa que está vendo. E de repente, naquele momento, a pessoa diz: Nossa Senhora está ali. Aí de repente ela dá o último suspiro e morre. Foi bem preparada. Porque geralmente o pessoal fica preocupado depois que morre. Aí depois que morre vai procurar o padre não sei aonde, aí vai fazer um monte de coisa. Não, nós temos que fazer a preparação antes. É necessário, é importante. Ontem eu estava conversando com algumas pessoas sobre isso, aí agora é para encerrar. Naquele filme de São Padre Pio, de Pietrelcina, lá o pai dele está prestes a morrer. Aí o Padre Pio chega e vendo que o pai ia morrer, não tinha jeito mais. Ele diz assim: pai, o senhor quer se confessar, pai? Aí o pai: não, pai, o senhor precisa se confessar. O senhor está com medo, pai? Não tenha medo, pai, se confesse. E ele dizia não. Aí, o Padre Pio, né, com aquelas moções interiores que ele tinha, ele disse assim: pai, o senhor está com vergonha de confessar? Então faz o seguinte, pai, eu vou falando e o senhor apenas responderá: perdão, Senhor. Tá bom, pai? Aí o pai balançou a cabeça. Aí ele começou a dizer: pai, por aquela traição que o senhor fez à minha mãe, com aquela... Aí o pai está ali e diz, fica assim, mas como é que você sabe? Ele diz: pai, só diga, só responda para mim: piedade de mim, Senhor. Perdão, Senhor. Aí ele: perdão, Senhor. Por aquela vez, pai, que o Senhor fez isso, perdão, Senhor. E aí ele foi falando os pecados que o pai havia cometido e nunca tinha confessado. Aí depois de tudo, ele dá a absolvição e o pai morre. E o pai vai para o céu porque ele foi preparado.
Bom, acabou. Vocês entenderam? Ninguém fala isso. Eu estou fazendo uma catequese para vocês. Para no momento que isso acontecer, eu não estou lançando maldição, não. Eu estou dizendo que isso vai acontecer mesmo, porque isso vai acontecer com todo mundo. Porque na hora fica desesperado, fica pedindo oração aqui, o médico já disse, olha, vai morrer, aí fica pedindo oração para cá e fica, ninguém fala nada, aí depois que morre, aí chama o padre para... Não, chama antes, reza antes, faz tudo antes, prepara antes. Essa é a tábua de salvação para o último momento. Ah, Senhor, se Tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu creio que o Senhor ressuscitará no último dia. E o último dia é nesse momento, meus irmãos. É nesse momento. Que Nossa Senhora nos ajude nesse momento para que nós tenhamos muita força e resignação, para que possamos preparar bem os nossos entes queridos para irem ao encontro de Deus. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.